dos principais bancos e várias corporações, como poderemos verificar na tela. Vários elementos são e foram participantes do CFR, ou Conselho de Relações Exteriores, como Franklin Roosevelt, Robert Kennedy, Dan Rusk, Robert McNamara, Carter Hughes, Robert Rubin, Richard Haas e Madeleine Albright. E por incrível que possa parecer, o ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, Sr. Luiz Felipe Lampreia. Lampreia, participante do SEBRE, que tem força-tarefa com a ALCA, e dele fazem parte Marco Aurélio Garcia, Roberto Requião e Clóvis Brigagão da Universidade Cândido Mendes. Possui ligações com o movimento Viva Rio, novamente com a presença de Marco Aurélio Garcia, e lutam pelo desarmamento da população ordeira, pela redução da pena, descriminalização do uso de drogas e etc. CFR. O documento Department of State Publication 7277, aprovado pela ONU em 1961, que aparentemente servia para controlar os armamentos nucleares, em realidade previa a formação de uma força de paz permanente com o poder de coerção para todos os países do mundo, castrando o poder de defesa das nações. Claramente, o Conselho de Relações Exteriores exerceu durante todo o século XX poderosa influência na política dos Estados Unidos da América, senão um total controle sobre ela. Contudo, esse poder foi compartilhado com outro grupo ligado a ele, os Bilderberger. Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg é constituído por um grupo de pessoas poderosas. Alguns membros participam também do Conselho de Relações Exteriores e da Comissão Trilateral, que veremos à frente. A primeira reunião foi presidida pelo príncipe Bernard da Holanda. O palestrante foi Harold Wilson, futuro primeiro-ministro inglês. Em 1954, reúnem-se no Hotel Bilderberg, origem de seu nome. A partir daí, reúnem-se todos os anos para discutir os assuntos mundiais. Bill Clinton foi o palestrante da reunião em 1991. Estão incluídos negociantes, políticos, banqueiros, donos e diretores de veículos de mídia intimamente ligados à família real britânica. Desde 1991, seu presidente é Lord Peter Carrington, secretário-geral da OTAN, presidente do Instituto Real de Assuntos Internacionais, ligado aos Rothschild, tanto comercial como por casamento. Comissão Trilateral é outro grupo de poder. Foi fundada por David Rockefeller em 1973 para desviar a atenção do público sobre as atividades do Conselho de Relações Exteriores. Tem a inclusão do Japão, daí o seu nome trilateral: Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Seu plano é substituir políticas territoriais por objetivos econômicos transnacionais, como as privatizações brasileiras, promover a globalização e instalar o governo mundial, a chamada Nova Ordem Mundial. Já fizeram e fazem parte de seu quadro Jimmy Carter, o editor da Time, o presidente da Fiat, o ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, Cyrus Vance, secretário de Estado norte-americano, e quem não poderia deixar de participar senão o brasileiro Fernando Henrique Cardoso. São objetivos dessas organizações: controle e manipulação dos principais acontecimentos mundiais. Controlam minerais essenciais, energia, transporte, produtos farmacêuticos, agricultura, telecomunicações e entretenimento. Em resumo, controlam os elementos básicos da vida moderna. Para efeito didático, vamos chamar estes grupos de controladores. Capital internacional. Grandes grupos econômicos e financeiros que se utilizam e se beneficiam do financiamento do narcotráfico e armas, lavagem de dinheiro. Intervêm na política econômica, psicossocial nos territórios e estão sempre voltados aos próprios criminosos interesses. Nós, os brasileiros patriotas, como devemos pensar? Temos que criar oportunidade a todos. Devemos estar inseridos na busca do desenvolvimento do ser humano. A relação desses grupos conosco não pode e não deve ser eliminada. Porém, temos que defender os interesses do nosso povo e manter nossa soberania.
Portanto, as relações com esses grupos devem pressupor uma troca justa entre recursos naturais contra tecnologia e desenvolvimento. Quais são seus instrumentos de dominação? Ideologias, conflitos e diferenças regionais, violência e terrorismo, legislação, padronizações e regras globais impostas aos países e aos cidadãos. Instrumentos de dominação. Esses agentes agem nos países através de alguns instrumentos. O primeiro é a ideologia. Por exemplo, provavelmente você estudou nos livros que a Revolução Russa foi um levante popular das massas oprimidas contra a odiada classe dos czares. Entretanto, em 1917, Leon Tolstói vivia em Nova York trabalhando como repórter para o jornal comunista The New World, onde conheceu ricos banqueiros dispostos a financiar uma revolução na Rússia. Lenin e Trotsky retornam à Rússia com o apoio de fundos capitalistas do Ocidente e tomaram o poder russo para os bolcheviques. Esses grupos de personalidades tinham apenas um único interesse. Com o povo russo nas mãos, tornaram-se líderes daquele poderoso império, pois trabalharam os minérios, o petróleo, o comércio de armas e alimentos. Tudo isso ao custo de 28 milhões de vidas russas. Um povo na época ignorante, pobre, beberrão e desarmado. Isso nos lembra alguma coisa? Segundo, agem estimulando as diferenças raciais, sexuais e religiosas, promovendo a discriminação e o ódio entre o povo, enfraquecendo-o. Isto também te lembra alguma coisa? Terceiro, promovem o terrorismo com invasões de propriedade rural e urbana. Promovem legislação branda contra criminosos, levando à impunidade e estímulo à violência. Isto também te lembra outra coisa? Quarto, cooptam dirigentes de países não soberanos a assinar acordos internacionais de proteção aos índios e populações denominadas carentes, tipos quilombolas, sem terra e etc., fazendo com que esses acordos sejam ratificados no Congresso Nacional, entregando grandes extensões de terra a poucos indivíduos, geralmente terras com subsolo rico em minérios, pedras preciosas e energia. Os 250 mil índios, que correspondem a 0,2% da população brasileira, detêm hoje 33% do território da Amazônia, o que quer dizer 13% do território nacional. Porém, existem 25 milhões de brasileiros na área que não possuem o mesmo tratamento. Utilizam-se também do monetarismo. De que forma? Vinculam os salários de profissionais públicos às dívidas contraídas de forma que o dinheiro passe diretamente ao credor. Fazem isso com dinheiro de pensão dos aposentados, dos militares, etc., endividando a população, que perde o poder de mobilização. Usam os meios de comunicação de massa para bestializar a sociedade via novelas, BBBs, programas baratos de entrevistas, por onde circulam figuras não exemplares, programas subculturais, geralmente nivelados por baixo, sem conteúdo teórico, apologia de culturas primitivas nas quais é desnecessário desempenho intelectual, estudo e treinamento intenso, banalizando as artes e ferindo a autoestima do povo inconsciente, principalmente das crianças e adolescentes que acreditam estar aprendendo alguma coisa. Promovem o crime organizado, através da associação de elementos do poder do Estado que se unem a marginais para fins delituosos de todas as espécies. Para compreender o mundo, devemos estudar as evidências, evitar a paranoia destrutiva e a fé ingênua, juntar pistas que provem a influência dessas sociedades nos acontecimentos mundiais, buscando as impressões digitais do que deixou há muito de ser apenas conspiração. Se o CFR, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano e os Bilderberg são formados por pessoas inocentes trabalhando por um mundo próspero, por que tanto segredo? São ações dos controladores. Promover um governo mundial com nova ordem. Destruição das entidades e orgulho das nações. Destruição da religião, principalmente a cristã. Controle total das pessoas através do controle mental, tectrônica. Criação de autômatos e um sistema de terror.
acabar com a industrialização, tornando os desempregados viciados em drogas ou mera estatística no processo de eliminação. Legalização das drogas e pornografia. Repressão a todo movimento científico. Enfraquecer a fibra moral da nação. Desmoralizar o trabalhador de classe média, levando ao uso de álcool e drogas. Evitar a autodeterminação dos povos, criando crises e um órgão para gerenciamento das crises.